Nós já estamos ao vivo. Esperar aqui a turma chegar. Só fazendo aqui os ajustes finais, viu, gente? Já está chegando aqui a Ana Clébia. Boa noite, Ana Clébia. Faltam 2 minutinhos só para a gente entrar. Começa às 7h30. A Ana Clébia foi a mais primeira, como diz o meu amigo. A mais primeira a chegar. Vivi! Boa noite, Vivi! Saudade de você. Nós vamos já começar a nossa reunião. Marquinhos, meu querido, boa noite. É um prazer ter você aqui com a gente. Denise Costa, boa noite, querida. A Ana Clébia abriu a live com a gente hoje. Socorro Amorim, boa noite. Socorro Pinheiro, boa noite, amiga. Só mais um minutinho a gente já começa. Júlia Castro, boa noite, minha amiga. Rafael Cartacho, boa noite, querido. Beijo para sua família toda. A gente vai começar dando uns avisos, enquanto o pessoal chega, né? Aqueles avisos de sempre. Nós vamos passar a programação do CEAL. A gente pede que vocês curtam, compartilhem, se gostarem do estudo, né? Nós estamos encerrando hoje o nosso projeto de férias. Boa noite, Rosa. Tia Jane, boa noite, meu amor. Pois é, a gente está encerrando hoje o nosso projeto de férias, né? E a gente pede que vocês curtam, compartilhem os nossos estudos, acompanhem as nossas programações, né? Nas lives. Nós temos preces diárias pelo Instagram, eu acho que só até esse mês de julho, se eu não me engano, só esse mês de julho que a gente vai ter as preces diárias pelo Instagram. Boa noite, mamãe, Marta Lopes. Coisa boa. Agora eu vou ficar segura, que a minha mãe e a minha tia estão aqui junto comigo. Então, a gente estava falando sobre a programação do CEAL, né? Que tem as preces diárias pelo Instagram, se eu não me engano, vai ser só agora no mês de julho. Neuminha, boa noite, um abraço pro Joá. Neide, a gente está com dificuldade de trazer o Robson hoje, está dando problema na internet. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Isabel Cristina, boa noite. Boa noite. Então, nas segundas-feiras nós temos esse curso de introdutória à doutrina espírita, né, que começa às 19h30, e esse mês de julho a gente está fazendo um preparatório para fazer o estudo do Livro dos Espíritos, né, nós estamos nessa programação de férias. O Livro dos Espíritos, a gente fala, nessa programação a gente fala sobre a importância dessa obra, né, na doutrina espírita. Então, esse mês de julho todo, boa noite, Reginaldo Machado, de Recife, Pernambuco. Esse mês de julho todo, a gente está fazendo uma preparação para o estudo do Livro dos Espíritos, né?
Aí, na próxima segunda-feira, que já é agosto, a gente já começa com o estudo do Livro dos Espíritos. A gente começa fazendo uma abordagem, né, geral sobre a introdução do Livro dos Espíritos. Boa noite, Ana Maria Aguiar. Boa noite, querida. A gente começa fazendo essa introdução do Livro dos Espíritos e a gente vai ter a presença da Eugênia Canto com a gente, né, para fazer essa introdução, né, uma abordagem sobre a introdução do Livro dos Espíritos. Então, nas segundas-feiras, além do estudo que nós vamos fazer do Evangelho, do Livro dos Espíritos, a gente também tem aliado o tratamento espiritual, né? No final, a gente faz a prece pelos doentes, faz a magnetização à distância, faz a magnetização das águas, né? Socorro Amorim, Socorro Salles, boa noite, gente, a todos. E continuando aqui com o roteiro das atividades do CEAL, nós temos às terças-feiras o curso de magnetização, que ele é um número restrito, né? Mas as aulas, depois, elas são disponibilizadas no YouTube. Quem quiser acompanhar, é só ir lá no YouTube e acompanhar as aulas. Maria Valquíria, você chegou. Não está atrasada, não. A gente ainda está dando os avisos. Às quartas-feiras, nós temos o estudo da Revista Espírita, às 19h30. Às quintas-feiras, tem o tratamento de magnetização, esse começa às 20 horas, né? Aos sábados, o tratamento espiritual, que também é o estudo do Evangelho, às 19h30. E quem quiser acompanhar as aulas e todos os estudos, é só procurar a gente no Facebook, no Instagram e no YouTube, buscar por CEAL Fortaleza. E aquelas recomendações de sempre que a gente faz, né? Se cuidar, se proteger, usar máscara, né? Quem puder ficar em casa. Agora eu vou chamar aqui os meus amigos. O Robson, ele está tendo um problema na internet. Boa noite, Cícero, meu amigo. Que bom ter você aqui com a gente. Vou chamar aqui os meninos. Como eu disse, o Robson está com problema na internet, mas durante a reunião vamos ver se a gente consegue uma conexão com ele. Boa noite, Audálio. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Wellington, Robson, que deve estar chegando, né? E boa noite a todos os nossos amigos, nossos simpatizantes. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos estar sendo recepcionados pelos Espíritos que coordenam as nossas atividades. Um prazer estar de volta com vocês. Boa noite, Wellington. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Audálio. Esperamos o Robson. E boa noite a todos vocês que já estão conectados conosco nesta segunda-feira. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Tem gente. Chegou aqui a Luzia também, a Letícia, minha amiga. Boa noite, querida. Abraço para você também. Então, como o Robson ainda não deu certo a internet dele, a gente vai pedir para o Wellington fazer a nossa prece inicial por todos nós, para a gente começar o nosso estudo, tá certo? Wellington, com você. Ok, agora vamos nos concentrar na nossa prece, né? Aqueles que desejarem podem fechar os olhos e eu vou dizer dessa maneira. Bondoso Deus, estamos agora em Teu nome, pedindo a Tua bênção para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os Teus ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre Jesus, a Tua permissão para iniciarmos os nossos trabalhos de hoje, nos enviando bons espíritos para nos assistir e afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder
o discernimento necessário que nos conduza à verdade. Assim seja. Assim seja, meu amigo. A Olé está com a gente. Boa noite, Olé. Felicidade de ver você aqui. Isabel Cristina também chegou. Então, gente, a gente vai, como todo esse mês de julho, de férias, né, a gente preparou uns slides, e hoje é o encerramento desse projeto Férias, né, que a gente fez uma abordagem, uma preparação para o estudo do Livro dos Espíritos, e hoje é o encerramento. Então, a gente vai passar os slides, e durante a reunião pode ser que o Robson fique tentando ainda entrar e ele faça os comentários também com a gente. Mas por hora a gente vai ler os slides agora. Só um minutinho. Bem, vamos lá. No nosso curso de Introdução à Doutrina Espírita, nós estamos falando sobre a primeira edição do Livro dos Espíritos, um contexto histórico, né? Primeira edição do Livro dos Espíritos, no dia 10/6/1856. Primeira pergunta a Hamner, que a gente já até falou quem era, que é o fundador da homeopatia, né? E ele contribuiu grandemente com Kardec na época da codificação. Então, Kardec faz uma pergunta a ele. Eu sei que já acabamos logo a primeira parte do livro, para ir mais depressa, poderia pedir a B para ajudar? O que acha? Aí Hahnemann responde, penso que será melhor você não se servir dele. Por quê? Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Se o espírito familiar de B é mentiroso, isso não impediria um bom espírito de se comunicar pelo médium no momento em que fosse evocado. Aí Hahnemann continua, sim, mas daqui o médium ajuda o espírito emprestando-se à falsidade. Aristos, que é o espírito, seu intérprete, e B acabarão mal. E tem uma observação de Kardec. B, que ele nunca fala quem é o médium, né? Então ele bota só a inicial do médium. B era um jovem médium que escrevia com facilidade, mas assistido por um espírito orgulhoso, déspota e arrogante, que usava o nome de Aristo e lisonjeava o amor próprio. As previsões de Hahnemann se realizaram. Esse jovem acreditou encontrar em sua faculdade uma fonte de fortuna, quer por consultas médicas, quer por intervenções e descobertas lucrativas, e só colheu decepções e mistificações. Algum tempo depois, não se ouviu mais falar dele. Essa observação Kardec escreveu no dia 12 de junho de 1856, na casa do senhor C. A médium era a senhorita Aline C. Esses textos foram todos colhidos na Obras Póstumas, né? A gente sabe que todo mês de julho a gente está baseado nas Obras Póstumas. Então, Kardec faz uma pergunta ao Espírito de Verdade. Uma parte da obra foi revista. Tem a bondade de dizer-me o que acha? A resposta foi: o que foi revisto está bem, mas quando tiver terminado, será necessário revê-lo ainda, para estender certos pontos e abreviar a outros. Kardec pergunta: você acha que deverá ser publicada antes dos acontecimentos anunciados? A resposta: uma parte sim, mas não tudo, porque lhe asseguro que teremos capítulos muito espinhosos. Por mais importante que seja esse primeiro trabalho, é apenas uma espécie de introdução.
ele terá proporções que está longe de imaginar, e você mesmo compreenderá que algumas partes só poderão ser divulgadas muito mais tarde, e aos poucos, à medida que as novas ideias se desenvolverem e estiverem enraizadas. Divulgar tudo de uma vez seria imprudência. É preciso dar tempo para que se forme opinião pública. Você encontrará pessoas impacientes, continua o Espírito de Verdade. Você encontrará pessoas impacientes que o empurrarão para frente, mas não as escute. Veja, observe, sonde o terreno. Saiba esperar e faça como o general prudente, que só ataca quando chega um momento favorável. Observação de Kardec, escrita em janeiro de 1867. Na época em que foi dada essa comunicação, eu só tinha em vista o Livro dos Espíritos e estava longe de imaginar as proporções que tomaria o conjunto do trabalho. Os acontecimentos anunciados só deveriam dar-se depois de muitos anos, pois que ainda não estão acontecendo neste momento. As obras que apareceram até hoje só foram publicadas uma após a outra, e fui levado a fazê-las à medida que novas ideias se desenvolviam. Entre aqueles que restam a fazer, o mais importante, o que pode ser considerado como coroamento do edifício, é que contém, com efeito, os capítulos mais espinhosos. Não poderiam ser divulgados sem prejuízo, antes do período dos desastres. Então, eu vi apenas um livro e não compreendia que pudesse ser dividido, enquanto o Espírito fazia alusão àqueles que deveriam segui-lo e haveria inconvenientes em publicar prematuramente. Saiba esperar, disse o Espírito. Não escutes a voz dos impacientes que o impelem para a frente. Espírito de Verdade ainda, né? Não faltaram os impacientes. Agora Kardec ele fala, não faltaram os impacientes. E se eu os tivesse escutado, teria conduzido o navio em cheio para os bancos de areia. Coisa estranha, enquanto uns me gritavam para ir mais depressa, outros me acusavam por não ir mais devagar. Não ouvi nenhum, nem uns nem outros. Mantive-me constantemente pela bússola da marcha das ideias. Com quanta confiança no futuro eu deveria estar animado à medida que via acontecerem as coisas previstas, e eu reconhecia a profundeza e a sabedoria das instruções de meus protetores invisíveis. 11 de setembro de 1856, na casa do Sr. Baudin, médium senhorita Baudin. Após ter feito a leitura de alguns capítulos de O Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, a médium escreveu espontaneamente. Você compreendeu bem o objetivo de seu trabalho. O plano está bem concebido. Estamos contentes com você. Continue, porém, quando a obra estiver terminada, lembre-se de que recomendamos imprimi-la e prorrogá-la tem uma utilidade geral. Estamos satisfeitos e não o deixaremos nunca. Creia em Deus e caminhe. Vários Espíritos, 6 de maio de 1857, na casa da senhora Cardone. Agora a gente vai falar um pouco sobre a constituição do Espiritismo, exposição de motivos, considerações preliminares, também retirado do livro Obras Póstumas. O Espiritismo passou, como todas as coisas, a sua fase de criação, e enquanto todas as questões principais e acessórias que dele derivam não se acharem resolvidas, somente pode dar resultados incompletos. Previu-se-lhe a finalidade, pressentiram-se-lhe as consequências, mas apenas de maneira vaga. Da incerteza sobre os pontos ainda não indeterminados, haviam forçosamente de nascer divergências sobre o modo
de os considerar. A unificação tinha que ser obra do tempo, e se efetuou gradualmente à proporção que os princípios se foram elucidando. Somente quando tiver desenvolvido todas as partes em que se desdobra, é que a doutrina formará um todo harmônico, e só aí será possível julgar do que é o Espiritismo. Gente, preste bem atenção nessas palavras que Kardec fala, né? Considerações preliminares. Enquanto ele não passava de uma opinião filosófica, não podia contar da parte de seus adeptos, a não ser com a simpatia natural que a comunhão das ideias produz. Nenhum vínculo sério podia existir entre eles, por ciência de uma programação claramente traçada. Esta, evidentemente, a razão fundamental da débil coesão e da instabilidade dos grupos e sociedades que logo se formaram. Por isso mesmo, constantemente buscamos, e com todas as nossas forças, afastar os espíritos do propósito de fundarem prematuramente qualquer instituição especial com base na doutrina, antes que esta assentasse em alicerces sólidos. Fora expor-se a inevitáveis insucessos, cujo efeito teria sido desastroso pela impressão que produziriam no público e pelo desânimo em que lançariam os membros. Semelhantes fracassos, talvez, postergassem de um século o progresso definitivo da doutrina, a cuja impotência se imputaria um insucesso devido, na realidade, à imprevidência, por não saberem esperar a fim de chegarem no instante exato. Os muitos apressados e os impacientes em todas as épocas hão comprometido as melhores causas. Não se deve solicitar as coisas, senão o que elas podem oferecer, à medida que se vão pondo em estado de produzir. Não se pode exigir de uma criança o que se pode esperar de um adulto, nem de uma árvore que acaba de ser plantada, o que ela dará quando estiver em todo o seu vigor. O Espiritismo, em via de elaboração, apenas resultados individuais podia dar. Os resultados coletivos, em gerais, serão o fruto do Espiritismo completo, que sucessivamente se desenvolverá. Se bem não haja ele proferido ainda sua última palavra sobre todos os pontos, aproxima-se do seu complemento e soou o momento de se lhe oferecer um alicerce forte e durável, sustentável, contudo, de receber todos os desenvolvimentos que as circunstâncias ulteriores comportem e que ofereça toda a segurança aos que perguntem quem lhe tomará as rédeas depois que lhe dirigiu os primeiros passos. Sem dúvida, a doutrina é imperecível, pois repousa nas leis da natureza, e porque, melhor do que qualquer outra, responde às legítimas aspirações dos homens. Entretanto, a sua propagação e a sua instalação definitiva podem ser adiantadas ou retardadas por diversas circunstâncias, algumas das quais subordinadas à marcha geral das coisas, outras inerentes à própria doutrina, à sua constituição e à sua organização. Conquanto a questão de substâncias seja essencial em tudo e acabe sempre por prevalecer a questão de forma, tem aqui importância capital. Poderia mesmo sobrepujar momentaneamente e suscitar embaraços e atrasos conforme a forma pela qual fosse resolvida. Houveram, pois, feito coisa incompleta e deixaram grandes dificuldades para o futuro, se não prevíssemos as que podem surgir. Com a intenção de evitá-las, foi que elaboramos um plano de organização, pondo em jogo a experiência do passado, a fim de evitar os escolhos contra que se chocaram a maioria das doutrinas
que surgiram no planeta. O plano aqui exposto, concebemos-lo há muito tempo, porque sempre nos preocupamos com o porvir, que é o futuro do Espiritismo. Fazemo-lo pressentir em diferentes ocasiões, vagamente, é certo, mas o bastante para atacar, que não é esta hoje uma concepção nova, e que, trabalhando uma parte teórica da obra, não nos descuidávamos do lado prático. Então, a gente vai voltar aqui para os meninos. O Robson, ele realmente não conseguiu voltar, né? Aldário, você teria algum comentário sobre o que já foi lido? Rosângela, estamos concluindo, né, esse projeto, como você falou aí, para a turma, para o público que nos assiste, os nossos amigos, e a gente percebe o objetivo do texto e desse contexto e dos textos que você selecionou para nós estudarmos, né, preparando o Livro dos Espíritos, é exatamente o projeto do trabalho do Allan Kardec, né, antes de publicar o Livro dos Espíritos. Então, são situações, são dificuldades que ele enfrentou, e aí a gente destaca a responsabilidade, a sensibilidade que ele teve no trato com essa atividade tão bonita, né, uma responsabilidade tão grande. E é muito comum, aí logo no início da sua leitura, né, a pergunta que ele faz ao Espírito com relação ao que já estava pronto, se ele já deveria, né, já tinha tanta coisa pronta, se ele já deveria adiantar, alavancar a publicação daquele conteúdo todo que estava lá. E isso é muito comum, né, quando a gente está trabalhando em equipe, por isso que é difícil trabalhar em equipe com pessoas, porque a gente vai ter sempre divergências, pontos de vista diferentes, né? E os apressados, desde aquela época, ainda hoje, continuam. Às vezes, tem um ditado popular que diz assim, a pressa é inimiga da perfeição. Então, numa atividade, né, numa coisa nova e maravilhosa quanto a doutrina espírita, né, Kardec teve todo esse cuidado, e claro que ele teve todo um aparato da espiritualidade, porque era uma proposta nova e nobre, então, e ele, ainda bem que ele foi preparado pela espiritualidade para isso, para ele não se, como é que eu diria, ele não se envolver, ele não se impregnar com determinadas situações. Quer dizer, uns queriam que ele avançasse, outros queriam, você está indo depressa. Ou seja, fica aqui, né? Mantenha a calma, mantenha a paciência, vamos com calma, né? Que a gente está aqui junto. Como ele diz assim, você nunca vai estar sozinho. Então, a primeira coisa, uma das dificuldades que, na verdade, ele teve e que foi muito bem assistido, é esse ponto, né? Esse ponto de que a gente sabe, né, na elaboração do Livro dos Espíritos, que a primeira publicação não é a publicação que a gente tem hoje das 1.019 questões, né? Foram lançadas 800 e poucas questões, até onde os espíritos viram que era possível publicar, até porque era uma coisa nova, ia causar como se diz, muitas divergências, e era uma ciência que deveria ainda ter né, não estava conclusa, e no tempo aprazado iam ainda ser colocadas as outras obras, os outros livros, o próprio Livro dos Espíritos. Então, houve que ter todo esse contexto, essa paciência dele, essa sensibilidade, né, e de lidar com os espíritos, né? Outra questão também para a gente, principalmente, quer dizer, nós que estudamos a doutrina espírita, temos essa sensibilidade e esse conhecimento porque estamos inseridos na doutrina e conhecemos a doutrina espírita, né? Aquela ilusão para o leigo, as pessoas que não conhecem, de que por ser espírito, vamos consultar com o espírito, e tudo que o espírito traz, né? Tudo que ele informa é verdade, é real, é sério, gente. E não é assim, né? Não é assim. Então, desde a época do início, muito interessante essa questão que você logo leu aí no início, que ele pergunta, né? Ele pergunta sobre a questão do ajuda, da assertiva que o Espírito estava trazendo, e ele dizia, olha, não vamos
não vamos confiar nessa prerrogativa, porque o espírito estava sendo envolvido por um espírito vaidoso, um espírito que não tinha responsabilidade, e aquilo ali não era a essência, não deveria ser publicado, né? O médium estava, quer dizer, tinha lá as dificuldades, a problemática pessoal dele, e o espírito que estava, né, também conectado, ligado a ele, naquele momento, também tinha essa suscetibilidade, estava incentivando que o médium não percebesse o deslize, as informações que estavam passando, que não eram verídicas para a proposta que estava sendo realmente exposta. Primeiro destaque que eu quero dar. Você também pode completar, e depois o nosso amigo Hélio, o Robson vai estar chegando aí, né? O Robson parece que vai dar certo agora. Né, No texto, ele também fala, né, assim, da importância de ter essa calma, de ser lançado no momento certo, porque senão a doutrina acabaria como muitas filosofias que foram lançadas apressadamente e que não chegaram ao resultado que ele deveria chegar, né? É interessante que, nesse ponto, só uma observação pessoal. Como eu preparei os slides, a gente fica lendo o texto, né, e tudo. Hoje a gente esteve no médico, e, aliás, uma médica, né, e ela falando sobre exercícios físicos, que eu não sou adepta ao exercício físico. Então, ela disse assim, não, mas vamos fazer assim, a gente começa uma semana você fazendo 5 minutos, na próxima semana você começa fazendo 10 minutos, aí assim sucessivamente, começando de pouquinho até chegar a 30 minutos, criar o hábito, né? Aí, na mesma hora, eu pensei, engraçado, e eu li isso na obra de Kardec, tenha calma, tenha paciência. Nunca aquela frase que tem naquela música que diz assim, mais importante do que a velocidade é a direção. Quando a gente sabe a direção que vai seguir, então, não é importante que a gente vá com pressa, né? A gente tem nas mãos uma filosofia e ciência, né? Mais do que religião, que nos dá desvenda muitas coisas na nossa vida. Então, e a gente já falou outras vezes também, que cada um tem uma maneira de ver, de perceber essas verdades, né? Então, se você descobrir, o mais importante é a direção, e não a pressa, a velocidade que você vai fazer isso. Por exemplo, se você, não adianta você acompanhar todas as lives do CEAL, se interiormente, se você mesmo pessoalmente não tirou um vício, vamos dizer assim, ou um defeito para trabalhar, né? Fazendo a coisa devagarinho. Se você vai bem compreendendo a doutrina espírita, você sabe que é uma filosofia que se pratica na primeira pessoa, né? Eu tenho que mudar a mim mesmo, né? Eu não posso mudar o outro, né? Então, a gente tem que partir, e se já se abriram as cortinas para a gente, ou para qualquer um que esteja ouvindo a gente, não adianta a gente estar ouvindo lives, assistindo palestras, e se a gente não trabalhar isso em nós mesmos, nem que seja como a médica disse, 5 minutos por dia, 5 minutos durante uma semana, na próxima semana 10 minutos. Quer dizer, a gente trabalhar, a gente fazer esse autoconhecimento, essa autoanálise, e ir trabalhando e seguir a proposta da doutrina, que é a reforma íntima, né? Mas agora eu vou passar aqui a palavra para o Robson, para ele dar boa noite para todo mundo, né? Que parece que deu certo agora, né, Robson? Vamos torcer que sim, né? E é porque eu estava inaugurando a internet e aí na inauguração não deu para romper a fita, não. Boa noite a todos, né? Vamos torcer para que
tenha resolvido dessa vez. Isso aí que você complementou, que o Audálio tinha já iniciado, a questão do que a doutrina espírita nos traz. Né? Por que nós de certa forma, nos damos, né, a buscar algo diferente? Um dos principais aspectos, né, da educação, né, que a doutrina espírita nos traz, né, a educação e a cultura que ela nos traz, é que nós somos preexistentes a essa vida, né, estamos vivendo esse momento e continuaremos a existir. Né? Nós, a partir do momento em que temos uma fé, né, como diz até o texto no Evangelho, uma fé inabalável na vida futura, nós, de certa forma, a Letícia torcendo aí, nós, de certa forma, né, começamos a buscar essa mudança. Né? A evolução moral, o engrandecimento, vai ser, com certeza, o grande benefício que a doutrina espírita nos trará. Né? E essa certeza é que faz com que nós comecemos, primeiro, a entender isso, né? A reconhecê-los. Né? E, a partir daí, a nos, né, ficarmos de certa forma, Amigo, seu som não tá saindo bem. Travou de novo. O Robson, não tá bem a sua internet hoje, realmente. A gente vai tentar melhorar durante a reunião, mas vamos passar um pouquinho aqui a palavra para o Wellington, o que ele tem para dizer sobre o que foi lido, qual é a posição dele com relação ao texto. Ok. Eu percebi que as nossas ideias são coesas, né? Nós estamos na mesma linha de pensamento em relação ao texto, né? E ao ler o texto, eu percebi uma certa ansiedade do Allan Kardec, né? Aquela ansiedade natural que a gente tem quando a gente está empolgado numa atividade, numa coisa que a gente quer que vá para frente, que seja conhecida, que seja aproveitada de alguma forma, né? Essa ansiedade dele natural. Todos nós temos isso. Como a Rosângela falou, não adianta a gente se apressar, colocar o carro na frente dos bois, não adianta a gente, aos poucos que a gente vai. E tudo que a gente vai fazer na nossa vida, um trabalho científico, seja lá o que for que a gente vai fazer, a gente não faz, a gente primeiro tem ideia. Depois a gente vai organizar as ideias. Depois que a gente organizar as ideias, a gente vai colocar as ideias no papel, no computador, qualquer tipo de mecanismo que a gente tiver ao nosso alcance. Depois a gente vai revisar. Depois que a gente revisar, outra pessoa também vai fazer uma revisão, vai dar opinião. Então, é um risco, realmente, o alerta do espírito que estava aqui nessa conversa, né? Foi bem cabível, porque deu uma freada nessa certa ansiedade que eu percebi no Kardec, que eu considero natural, né? E ele foi mostrando os deslizes que podem surgir, né, desse atropelamento do tempo, né, que cada coisa tem a sua fase, tem aquela analogia que é feita aqui, que eu achei muito interessante, do desenvolvimento da criança, né, da comparação, que você não pode comparar uma criança com um adulto, porque a criança ainda está em desenvolvimento, ainda está preparando a sua futura personalidade. O adulto já tem a personalidade dele já pronta, resultado de toda uma vivência e experiências que ele teve durante toda a sua vida, né? A criança, adolescente,
a vida escolar, todo o meio social, todo o seu convívio social. Então, o adulto é fruto de tudo isso. Ele não se constrói de uma vez. Então, não dava para uma obra dessa, não dá para você já ir jogando tudo de uma vez, porque pode até causar um certo desentendimento. Como diz aqui, né? Que, calma, tem que ser aos poucos. Primeiro se compreende uma coisa, depois vamos acrescentando outras coisas, à medida que as pessoas forem, né, se aprimorando do conhecimento, das ideias, e achando coesão nessas ideias, aí sim a gente pode, e é uma coisa que não tem fim, né? E isso é muito importante porque, como a Rosângela falou, o Aldário também falou, não adianta a gente ir com muita sede ao pote. Eu, por exemplo, particularmente, eu não vou me apropriar da doutrina espírita assim da noite para o dia. Eu tenho 3 anos, quase 4 anos, que convivo com a doutrina espírita, com os ensinamentos, mas isso não quer dizer que eu já domino todas as ideias, todos os conhecimentos, toda a doutrina. Não. Eu tenho que começar. Eu fiz logo isso, lógico que eu fiz, muita gente faz, como o livro dos Espíritos, Evangelho, o que é o Espiritismo, né? Vai contando tudinho, mas não adianta você fazer isso, você tem que começar de um ponto. Eu, particularmente, decidi começar no que é o Espiritismo, né? Estou achando interessantíssimo, apesar de não ter sido o primeiro, né? Mas ali está me dando já um norte, a compreensão, até mesmo para o nosso trabalho futuro em relação ao Livro dos Espíritos. Porque aí você vai começar, o que é espiritualidade, o que é espiritismo todo cristão é espiritual. Eu estou lendo, não vou falar nada agora, senão perde a graça. Mas é isso, é muito importante essa questão da gente ter calma, a gente não fazendo as coisas devagar, o conhecimento ele vai chegando, a gente vai se apropriando, a gente vai se conduzindo, sendo conduzido, a gente vai criando as nossas ideias, né? Tem 2 vertentes, ou a gente concorda ou a gente discorda. Mas aí, nesse caso do Espiritismo, é complicado você discordar de uma coisa que é tão fatual, né? Assim, não tem, é tão lógica, é tão assim, concreta, que você não tem como eu sempre digo, não tem como você dizer, não, isso aqui não tem nada a ver, não, né? Mas é isso, gente, é isso que eu penso, né? Enquanto leigo, acho que eu já estou começando já a ter umas ideias legais, assim, do que eu estou aprendendo, né, no meu dia a dia com vocês e com o estudo da doutrina espírita. É muito importante a gente ter calma nesse processo, nada de colocar os carros na frente dos bois. Pegando esse gancho aí do Wellington, por isso que a gente achou importante a gente fazer toda essa preparação para apresentar o Livro dos Espíritos para quem procura um curso de introdução à doutrina espírita. Porque já pensou se a gente já começasse com a primeira pergunta? Quer dizer, é uma luz tão forte que muitas pessoas não iam entender, né? Então, a gente teve acho que inspirado pelo nosso coordenador espiritual, que é Bezerra de Menezes, de fazer esse preâmbulo, né? Contar esse contexto histórico de como foi que Kardec conheceu a doutrina espírita, de como ele recebeu as mensagens do guia dele, né? De orientações da própria saúde dele, né? Então, toda essa preparação é importante para a gente estudar, a gente vai com calma, estudando, porque não adianta a gente atropelar informações se elas não vão ser úteis. Então, ela tem que ser bem compreendida, né? O que Kardec sempre falava, a doutrina espírita tem que ser bem compreendida. Tem uma pergunta aqui da Júlia Castro, que fala, eu vou pedir para o Audálio responder, que até a gente comentou isso na reunião de coordenadores, que ela fala sobre os médiums, né? Antes do Audálio falar, eu quero só dizer assim, médium e mediunidade
não é uma coisa específica da doutrina espírita, ela existe desde os primórdios, né? Existe sempre essa comunicação entre o plano espiritual e o plano físico. Não é uma coisa da doutrina espírita ou de doutrinas espiritualistas. Mas eu vou colocar aqui a pergunta da Júlia. Ela pergunta assim: médiuns enganados que se deixam enganar por espíritos espertalhões, vem desde o começo da doutrina. Aldélia, eu queria que você comentasse, que até a gente comentou isso durante a nossa reunião, né? Médios, pois é, os médios se deixam enganar por espíritos espertalhões, né? Vem desde o começo da doutrina. É isso aí, Júlia, desde o começo, né? Desde os primórdios. E como a Rosângela colocou aí, né? A mediunidade, ela é uma faculdade inerente ao ser humano, né? É uma faculdade, vamos dizer, inicialmente, é uma faculdade fisiológica. É a capacidade, né, que o ser humano tem de ser sensível às informações, vamos dizer assim, extrasensoriais, né, do plano espiritual. Então, nós somos esse veículo, essa ponte, esse meio. E os espíritos, como a doutrina espírita nos coloca no livro dos espíritos, né, os espíritos estão conosco, interagindo, né, intervindo, nos sugerindo, nos inspirando, nos intuindo de todas as maneiras, a partir do nosso espírito protetor, nosso anjo guardião, que é um espírito de ordem elevada, né? No entanto, o que complica e o que, na verdade, é a responsabilidade da pessoa que passa a ter atividade mediúnica constante é o zelo, essa racionalidade de entender, de compreender isso, que nós somos todas as horas, todos os momentos, instigados por espíritos de várias, né, de várias ordens, e principalmente eu, enquanto médium, tenho que estar centrado na minha responsabilidade, daí a necessidade de a gente estudar, fazer um curso sobre a educação mediúnica, sobre o conhecimento mediúnico, para poder eu saber lidar com cuidado, com o critério que o nosso orientador aí, o nosso codificador, Allan Kardec, através dos espíritos, nos passaram, né? Então, por que o médium é enganado? Ele não é quer dizer assim, o médium ele é enganado porque ele não se preparou, ele não tem conhecimento, ele não estudou o tanto necessário para perceber o que é uma instrução, uma orientação de um espírito bom, de um espírito superior, de um espírito amigo e de um espírito inferior que está na mesma sintonia que eu, né? Sintonizado com as minhas imperfeições, com o meu orgulho, com a minha vaidade, com a minha necessidade de aparecer, com a minha necessidade de trazer algumas coisas que, na verdade, assim, me agradam, mas não são de ordem coletiva, né? Uma coisa é algo importante para o coletivo, uma informação que vai ser boa para mim e para o coletivo, outra coisa é algo para agradar a minha vaidade, a minha necessidade pessoal, não é isso? Então, por isso, quer dizer, quando o espírito engana o médium, é porque ele se permitiu ser enganado. Infelizmente, essa é a realidade, né? Eu, enquanto médium, me permiti ser enganado por não ter o conhecimento disso. Que espírito é esse? O que é que ele está me trazendo, né? Essa mensagem, ela é uma coisa racional, ela é algo novo, que tem coerência, logo dá para me perceber isso aí. Também daí a necessidade dos grupos estudarem a questão do livro dos médiuns, que é o nosso manual prático de lidar com a mediunidade, né, Rosângela e amigos? E, primeiramente, isso, estudar o livro dos médiuns. E, segundo, ter o cuidado, o zelo, a sensibilidade de sempre avaliar todo esse manancial de informações que a espiritualidade vem trazendo para mim, enquanto médium, ou para o grupo de médiuns que estão realmente vinculados a um grupo, a uma casa espírita. Pegando um gancho ainda do que o Wellington tinha falado, sobre a doutrina espírita como filosofia e ciência, né? Que elas andam atreladas, né? Porque, assim, a doutrina espírita ela foi apresentada como filosofia, né? Por isso que ela pode andar junto com a ciência, porque a ciência, ela evolui. Uhum. E como a filosofia também evolui de acordo com
com que a gente vai amadurecendo, a gente tem outros pontos de vista, a gente tem uma outra forma de pensar, né? Então, vai amadurecendo essa visão do mundo. Então, por isso que ela anda junto com a ciência, de acordo com que a ciência vai evoluindo, nós também vamos evoluindo, a nossa forma de pensar, de saber os porquês, né, da vida, por que eu estou nessa situação, buscar justamente essa coisa que Santo Agostinho falava, quem gosta muito de falar de Santo Agostinho é o Cícero, né, que é a teologia da graça, né? A gente não tem que questionar, por que eu estou sofrendo? Será que eu fiz alguma coisa errada no passado? Será que eu estou sendo provado? Não, a teologia da graça, que é muito falada por Santo Agostinho, é justamente a gente agradecer, primeiramente, por estar vivo, né? Então, agradecer por todas as coisas, porque só quem sabe de tudo, de todos os acontecimentos, de todas as coisas, como diz no Evangelho, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus saiba, né? Então, quem sabe de tudo é o nosso Pai maior, né? É a universalidade, né? Então, não nos cabe ficar questionando por que eu estou sofrendo, será que é prova, será que é expiação? E a doutrina espírita, acho que ela como religião mesmo, propriamente dita, a religião como instituição, ela diz assim, para você seguir aquilo sem questionar. E a doutrina não, a doutrina espírita, ela é assim, ela é muito instigante para você questionar, para você perguntar. Por isso que o Livro dos Espíritos, que a gente vai começar esse estudo, ele é todo, de uma capa a outra, perguntas e respostas, né? O questionamento que o homem já traz em si, né? É essa filosofia da gente questionar as coisas, né? Eu estava até conversando com um amigo, eu disse assim, já pensou se a gente começasse o nosso estudo do Livro dos Espíritos, já começando com a primeira pergunta, o que é Deus? Só a pergunta já dá tempo, já dá pano para manga de uma semana da gente filosofar. Porque Kardec não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Então, ele tira aquela coisa que já foi dita tantos anos, né? Que o homem é a imagem e semelhança de Deus, né? E Kardec pergunta, o que é Deus? Né? Que aí mais tarde a gente vai responder essa pergunta, a gente não vai colocar o carro diante dos bois, como disse o Wellington, mas é só para instigar vocês como foi elaborado esse livro com tanto zelo por Kardec, né? E tinha uma pessoa aqui dizendo assim, que estava curioso como foi feita essa revisão, né? O Socorro Pinheiro. Como foi feita a revisão do Livro dos Espíritos? Fiquei curiosa. Aí a gente separou aqui alguns detalhes, né? Eu vou ler um pouquinho, viu, gente? A primeira obra a ser publicada foi o Livro dos Espíritos, ocorrido em 18 de abril de 1857, num sábado pela manhã. A sua elaboração aconteceu no gabinete de trabalho de Kardec, em sua residência, na rua Martins 8, segundo andar, nos fundos. O lançamento da obra inaugural da doutrina espírita ocorreu nas dependências do histórico Paris Royal, né? Inicialmente em formato em oitavo, com 176 páginas e texto de distribuição dos assuntos em 2 colunas, com perguntas e respostas na coluna da esquerda e o texto ocorrido equivalente na segunda para a direita. É só, assim, detalhes que Kardec teve todo um cuidado, né, de passar essa obra à frente, né?
havia um interessante índice alfabético das matérias, ocupando 5 páginas, índice que foi cancelado nas edições seguintes. Os 17 itens da introdução são desenvolvidos por Kardec, enquanto os prolegômenos contêm algumas considerações de Kardec e em que termos espíritos deram por escritos e por muitos médiuns a missão de escrever. O livro, em sua primeira edição, foi composto apenas por 501 perguntas e respectivas respostas dos espíritos superiores, acrescidos de notas e comentários do codificador. E a obra era dividida em 3 partes, né? Doutrina Espírita, com 10 capítulos, Leis Morais, com 11 capítulos, e Esperanças e Consolações, com 3 capítulos. E ainda tinha um epílogo, né? E também explica por que Kardec não usou o próprio nome, usou o pseudônimo de Allan Kardec, né? Porque Kardec, ele já tinha um nome muito conhecido na sociedade espírita, ou na sociedade parisiense. Então, ele não queria que a influência dele, né? Foi o Hipólito Leão Denis Arrivail foi quem lançou, então nós vamos ler. Não, ele queria que a obra tivesse o seu valor por si, né? E a obra não era dele, ele fez uma compilação dos espíritos. Ele teve todo o trabalho de fazer essas perguntas tão bem elaboradas, não, tão inteligentemente elaboradas, como eu falei logo na primeira pergunta, né? Então, em 18 de março de 1860, foi lançada a edição definitiva. Nela, Kardec põe em parte superior as palavras filosofia espiritualista. Isso aí é para a gente refletir. Ele colocou filosofia espiritualista. Com relação ao número de questões dessa edição, a FEB, em nota especial número 2, no final do livro, a 75, escreveu: em edições anteriores a esta, as questões 1012 a 1019 figuravam sob os números de 1011 e 1018. Algumas considerações que a FEB fez com relação às perguntas que Kardec, como a Socorro teve a curiosidade de saber, depois a gente passa esse texto, quais foram as questões que foram alteradas, ou, como disse no texto que a gente leu nos slides, ou suprimido alguma parte, ou acrescido para melhor entendimento de todas as pessoas, né? Porque a doutrina espírita, ela se faz compreender por todas as pessoas, né? Então, nessa edição definitiva, ele ficou dividido em 4 partes, que é o que nós vamos estudar, né? A primeira parte, das causas primárias, né, com 4 capítulos. A segunda parte, do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, com 11 capítulos. A terceira parte, das leis morais, com 12 capítulos. E a quarta parte, das esperanças e consolações, com 2 capítulos. E também tem o epílogo, né? Quer dizer, ela foi muito... Como Kardec era muito estudioso e didático, então ele fez de uma forma realmente muito didática para a gente não, por exemplo, como diz no texto, a gente, sendo criança diante de uma filosofia tão importante, a gente não ter contato com uma verdade que a gente não ia compreender. Não, ele vai passo a passo, né? Desvendando, vamos dizer assim, descortinando o mundo dos espíritos para a gente, né? Então, a gente faz só, cada vez mais, compreender a importância dessa obra que a gente começa a estudar agora em agosto, né? E o Robson realmente não conseguiu estar, infelizmente, porque ele tem umas considerações muito interessantes. Deixa eu só colocar aqui uma
Uma observação do Reginaldo Machado. Ainda hoje eles tentam colocar a doutrina, fatos, normas e pensamentos e trabalhos alheios à doutrina. Como o Aldário falou, o médium, como todos nós temos que estar sempre em vigilância, né? Vigiar e orar o tempo todo, né? Principalmente as pessoas que são médium ostensivos. Eu digo médium ostensivo porque, na realidade, Kardec queria que eu acho que a intenção dele era que todos nós tivéssemos mais essa comunicação com o mundo espiritual. E realmente nós temos, se assim nós fizermos por onde. Por exemplo, como o Aldário falou, se a gente insiste na nossa conexão com o nosso anjo da guarda, né? Às vezes a gente está com um problema que não acha solução nenhuma. E, de repente, do nada, vem aquele estalo. Quer dizer, é a gente buscar sempre a ajuda, a proteção e a inspiração dos nossos anjos. E inspiração também é mediunidade, né? É o mundo dos espíritos se comunicando com a gente. O nosso anjo de guarda é aquele espírito que está em uma escala acima da nossa, que está o tempo todo do nosso lado, nos ama incondicionalmente e tem a missão de nos inspirar para o bem, não é isso? Eu queria passar a palavra para o Wellington fazer as considerações dele finais, que a gente já está quase já no limite aqui do nosso tempo. Tá certo. Bom, o bom de tudo isso, pessoal, é que é o que o Espiritismo ele nos oferece, né? A gente não precisa dar uma de São Tomé para só acreditar no que a gente vê. A gente não precisa ver espírito, a gente não precisa ter nenhuma manifestação perto da gente para a gente, né, se apropriar dessa doutrina, porque o que vai importar mesmo é a nossa, como a Rosângela falou, né, são as nossas atitudes, a nossa conduta, como é que a gente começa a agir, né, a partir desse conhecimento. E olha que não é a gente que tem que perceber isso, não. Quem tem que perceber são as outras pessoas que convivem com a gente, né? Elas que dão o feedback. A gente não pode estar também fazendo as coisas e se policiando para ver, eu estou fazendo coisa boa, não. A gente não pode fazer isso também, não, né? O bom disso tudo é quando a pessoa dá um feedback para a gente, se a gente menos esperar, né? E sem ao menos ter essa pretensão de... É aquela coisa, é fazer por fazer sem querer resposta de nada. Isso que é o importante. E eu só quero ler aqui uma trecho de uma fala do Allan Kardec para encerrar a minha participação, né? Agradecendo por esse momento, agradecendo a todos. Ele disse o seguinte, que o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. É isso aí, gente. Obrigado. A gente agradece a participação do Wellington. Como ele falou, a gente tem que usar essas informações que a gente tem acesso, mas também não pensando em nenhuma recompensa. Eu vou ter que melhorar, porque eu vou ter que, eu vou ganhar pontos lá em cima, né? Não é uma, como eu assisti uma live na sexta-feira, não é uma teologia retributiva, né? Como a gente conhece muitas instituições que tem esse tipo, eu vou até colocar um termo bem chulo, né? Assim, tipo um toma lá da cá. Eu vou ser bonzinho porque eu vou para o céu, ou eu vou evoluir na escala evolutiva, eu vou me forçar a isso. Não, você tem que compreender, que a felicidade, desculpa, a felicidade do próximo
é a tua felicidade, né? É como Santo Agostinho disse, é viver em estado de graça, agradecer sempre, estar sempre agradecendo, principalmente, inclusive, as oportunidades de crescimento. O que são as oportunidades de crescimento? São os obstáculos, uma pessoa difícil que está na vida da gente, como o Elton falou, as pessoas é que têm que notar essa mudança em nós. Agora eu vou puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha. Quando eu conheci o meu esposo, ele era muito, assim, muito, eu não digo agressivo, mas ele tinha, assim, ele era impulsivo, né? Ele era muito impulsivo. E a família dele diz assim, a Rosângela conseguiu mudar o Alex. Aí eu digo, eu mudei ele? Mas eu não fiz nenhum esforço para isso, né? E ele reconhece também que mudou muito depois que a gente começou a conviver. Quer dizer, é esse reflexo que vai mudando, que a gente tem que apresentar, né, para ser como exemplo para o próximo, né? Então, não é querendo o reconhecimento de nada, é trabalhando a si mesmo. É só o trabalho interior que a doutrina espírita nos propõe. A proposta maior da doutrina espírita é justamente essa, a reforma interior. E livros e informações a gente tem aí à nossa disposição. E a gente vai ler detalhadamente o livro dos Espíritos, que vai ser joia. Vamos passar. A gente agradece ao Wellington, a gente vai tirar ele agora, e já separou a água, né? A gente vai tirar ele agora, que nós vamos passar para o Aldário fazer as considerações finais e a prece de magnetização das águas, né, de tratamento espiritual. Beijo, Wellington. Amigos, a gente já está realmente no final e a nossa fala é de gratidão. Agradecer primeiramente a espiritualidade, a Deus, e a espiritualidade que nos permite esse momento especial de estudo, de aprendizado. Nós estamos sempre aprendendo, nós vamos estar sempre aprendendo. Eu queria só remontar a última fala da Rosângela aí com relação ao projeto, né? Vamos dizer assim, quem é professor, principalmente, que no grupo tem muitas pessoas, né? Como Kardec colocou aí no Livro dos Espíritos, né? Doutrina espiritualista, primeiramente, né? Ou seja, uma doutrina, filosofia espiritualista, um projeto macro que trata com a espiritualidade, o projeto. E depois, quem é professor faz assim, a gente faz um projeto e depois a gente vai fazendo os planos de aula, né? Os planos de aula. Então, assim, o macro, o projeto da filosofia espírita, que trata da espiritualidade, e depois os planos de aula, vamos dizer assim, fazendo uma comparação. Os planos de aula, cada obra da codificação, estudando especificamente, né, determinados assuntos, determinadas especialidades, a começar do Livro dos Espíritos, que é a obra que a gente vai, na verdade, agora desmiuçar, como a gente fala assim, desmiuçar bem direitinho, né, Rosângela? Porque para as pessoas que nos acompanham, você quer falar? Para as pessoas que nos acompanham, todas as nossas lives, você, a Rosângela falou, esse estudo, ele é porque mudou um pouco, e nós ganhamos um público maior com a questão dessa novidade, essa situação que a gente passou a ter do isolamento social, o nosso público aumentou. Mas esse curso é específico no dia de segunda-feira para aquele pessoal que está no tratamento espiritual na casa e que vai presencialmente lá na casa, que você vem na segunda ou no sábado. As pessoas que estão em tratamento espiritual, que a gente lida especificamente com o Evangelho, né, Rosângela? Você colocou aqui. Então, tem 2 tempos lá na presencial. Um momento de reflexão do Evangelho e depois a terapia espiritual. Mas, com essa novidade, a gente ampliou o público. Tanto que algumas pessoas, até que são presenciais, nem a gente sente falta. Mas, com certeza, daqui a pouco vai voltar o público presencial e a gente espera que esse pessoal também que estão agora com a gente nas lives
possam estar conosco e a gente possa acolher todo esse pessoal. Só Diga, fazer Rosângela. 2 observações. Como eu falei, a gente tem que agradecer tudo, né? Essa forma da gente estar se comunicando agora através de lives, da gente não estar ligado a uma instituição, quer dizer, eu vou ter que me arrumar para ir para o centro e ser o espírita no centro, né? Essa filosofia e a pandemia ajudou com que a gente estude, todo mundo junto, gente de fora, de Pernambuco e tudo, e todo mundo tem acesso a isso sem estar ligado à instituição. A Exato. filosofia, é uma coisa que você tem que aprender por você, né? Não é depender de nenhuma instituição. E a segunda coisa é chamar atenção de novo que segunda-feira que vem nós vamos ter a Eugênia Canto, né? Para fazer uma abordagem, né? Uma primeira abordagem da introdução do Livro dos Espíritos, que é importantíssima. Então, era isso, e depois a gente agradece depois da prece final. Está com você, Eudalio. Tá ótimo, Rosângela. Muito bem lembrado. Ótimo, excelente. Então, pronto, gente. Gratidão a tudo, gratidão a todos, gratidão a Deus, aos bons espíritos, São Vicente e Santo Agostinho, nossos instrutores dos nossos cursos, dos nossos estudos, né? Doutor Demério, doutor Bezerra de Menezes, das nossas atividades de atendimento de pronto-socorro espiritual. E a todos esses espíritos, amigos que você colocou aqui, os daqui de Fortaleza, os amigos do CEAL, os simpatizantes somos CEAL, e todos os amigos de todas as capitais, de todas as cidades que têm se conectado conosco, nos aumentando, ampliando essa energia que faz a gente estar sintonizados. Então, a gente vai fazer a prece final com a atividade de magnetismo, do passe à distância, da fluidificação da água. Espero que todo mundo esteja com a sua águazinha aí, né, como nós fazemos, para fluidificar nesse instante, porque ela realmente vai estar recebendo os fluidos que a espiritualidade amiga, que os espíritos que cuidam da nossa saúde espiritual estão nos assistindo, então que a gente possa aproveitar essa benevolência desses espíritos e a gente aproveitar para esse recurso magnético que a espiritualidade nos possibilita. Vamos começar o nosso trabalho de realização. Bondoso Deus, nosso Pai de amor, de bondade, Jesus, médico divino, de todas as horas, nosso modelo, nosso guia, espíritos, amigos e benfeitores que conduzem, que coordenam as atividades do Centro Espírita André Luiz, e nesse instante especialmente conclamamos, convocamos, solicitamos a doutor Bezerra de Menezes e a doutor Demério, que possam, através dos nossos anjos guardiões, de toda essa pleia de espíritos conectados a nós, que possam derramar sobre as águas que estão alocadas nos recipientes nesse momento especial, que possam receber os fluidos magnéticos de saúde, de harmonia, de energias positivas, para que nós possamos absorver, experimentar esse líquido que se transformará em medicamento para as nossas necessidades mais urgentes, enquanto espíritos imortais, que eles possam possibilitar a nós, que ela possa possibilitar a nós a nossa serenidade, a nossa tranquilidade, a nossa paz íntima e a certeza de que esse contato com esses espíritos é permanente, é constante, desde que nós saibamos nos preparar, que nós trabalhemos as nossas limitações, as nossas intuições mais grosseiras e nos procuremos conectar com os nossos anjos de guardiões especialmente. Rogamos a Ti, ó Pai, que também possa, nesse instante, elaborar, emancipar um passe coletivo a todas as pessoas que estão conectadas a nós, nesse grupo. Que possa expandir um pouco mais para todo o nosso estado, especialmente as pessoas que se encontram enfermas temporariamente, nos leitos de hospitais, nas UTIs, em qualquer recanto, nos seus lares, em qualquer recanto que estejam passando por essa dificuldade temporária da pandemia ou de outras enfermidades.
que esse passe se expanda por toda a nossa pátria, por todo esse planeta, minimizando, limpando todas essas energias deletérias, iluminando os espíritos que estão à frente das organizações, das nações, fazendo com que recebam as intuições dos espíritos superiores para que cada um possa assumir a sua responsabilidade segundo as suas leis de amor, de fraternidade e de justiça. Agradecemos ao Pai por esse banquete espiritual e permanece com todos nós. Que nossas atividades sejam sempre regidas pelo amor e a fraternidade, para que consigam atingir os objetivos traçados por Ti, ó Pai, e pela espiritualidade superior. Obrigado mais uma vez. Seja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muita paz a todos, muita luz, uma boa semana. Fiquem com Deus. Até amanhã, até quarta, até toda a programação que foi divulgada, né, pela nossa companheira Rosângela. Abraço a todos. Até o próximo encontro. Aldari, tem aqui a Neide Lacerda, que é a esposa do Robson, dizendo: a inauguração da nova internet aqui não deu certo. Robson pede desculpa, espero que segunda esteja ok. A gente fica na torcida. Com certeza, para que dê certo. Com certeza, Robson. Fica tranquilo, querido. Fica tranquilo. Reginaldo aqui dizendo que é de Recife. Obrigado, Reginaldo, né? Muito obrigado. Paz e luz para você e para a sua família. A Valquíria está perguntando, então, quando terminar essa pandemia, não teremos mais live? Nossas segundas-feiras, que a gente voltar lá para o salão do CEAL, a gente vai transmitir em live, sim, viu? Então, a gente agradece a todo mundo, né? A gente Obrigado, vai tentar... Valquíria. Agradecer a Marta, a Isabel, a Silvia, a Neuminha, Denise, Júlia. A gente adora vocês aqui, gente. Edneuza, Vera Bernardo, Lúcia Soares, muita gente boa, e que a gente espera que continue com a gente no estudo do Livro dos Espíritos, que vai ser muito interessante. A gente vai descobrir coisas maravilhosas juntas, né? Juntos. Aldara, a gente escolheu uma musiquinha, né, na coordenação. Sim. A gente vai tentar... Deixa eu só tirar aqui o comentário da Valquíria. Convidamos aos nossos amigos para... É um agradecimento, né? Sim. Um agradecimento musical, né, Rosângela? Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui. Peraí. Vamos ver se o nosso público, se a nossa turma espera aí. Achei bastante interessante. Falando do trabalho do nosso codificador. Também. Esse é o grupo musical BEM, que os meninos acharam. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos um Consolador que nos trouxe o Cristo, redivivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim
obrigado pelo espiritismo, por ter renunciado, pelo espiritismo e a vida dedicado ao espiritismo. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim, digo Kardec, obrigado pelo espiritismo, por ter renunciado, pelo espiritismo e a vida dedicado ao espiritismo. Ao espiritismo.